Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu já vou te chamar para poder abrir a sua Bíblia em Salmos 127, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao devocional de Salmos e eu creio que Deus ele vai falar profundamente com você, tá? Então, como eu sempre falo, dá uma pausa no vídeo, faz uma oração, pede para Deus ele falar com você, porque a palavra de Deus, ela tem muita coisa para nós. Grandes experiências nós temos quando a gente lê a palavra de Deus, tá? Então vamos lá. Segurança, prosperidade, fecundidade vem só de Deus. São apenas 5 versículos, é bem pouquinho, mas só que a palavra de Deus ela é tão poderosa que se a gente tivesse um versículo seria o suficiente para Deus mudar a nossa vida, não é verdade? Então vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só que já tem muita coisa para a gente extrair. Em vão vigiam a sentinela, em vão trabalham os que a edificam. Por quê? Porque não é a força do nosso braço, não é o que nós fazemos que faz a diferença, é em quem a gente confia, em quem a gente crê, em quem a gente está depositando a nossa confiança. Se você depositar a nossa confiança na força do seu braço, você pode cair doente. Ah, no meu trabalho, eu só tenho uma renda, ou tenho 10 rendas, tenho 5 rendas, todo mundo trabalha na minha casa. Mas você não sabe que pode acontecer um vento, uma tempestade, e todo mundo ficar desempregado, ou todo mundo ficar doente, ou o seu patrão, de repente, tira alguns benefícios. Ele não pode abaixar seu salário, mas ele pode tirar alguns benefícios. Então, você não pode confiar na força do seu braço. Eu não estou determinando coisas ruins. Eu estou dizendo para você que coisas acontecem nas nossas vidas. Imprevistos acontecem. Tem situações na nossa vida que a gente não esperava e que vai acontecer. Alguém bateu o carro, ou alguém precisar mudar de cidade para outra cidade, ter um problema na casa, ter que fazer reforma. Coisas imprevistas acontecem e isso aí é inevitável na nossa vida. Não é que estamos determinando coisas ruins. Coisas ruins acontecem o tempo todo. A palavra de Deus diz: a cada dia o seu próprio mal. A gente não vive só de coisas boas, só de palavras positivas. Isso aí é criança. Você precisa dar palavras positivas para criança. Ou para quem tá com algum problema. Mas a gente, no nosso dia a dia, a gente tem que acreditar que a gente vai acordar e enfrentar um leão. E o leão é o quê? Um problema. Uma situação que pode surgir, um imprevisto que pode acontecer. E você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto no qual sentido? Ah, eu tô pronto porque eu sei que eu vou chegar lá e vou fazer. Eu sei que eu tenho um preparo, eu sou capacitado para isso. Mas Deus não te chamou para ser capacitado. Deus não te chamou porque você é capaz. Não, não é isso. Deus te chamou para que você confie nele, deposite sua confiança. Mesmo que você seja uma pessoa capaz, mesmo que você seja uma pessoa trabalhadora, mesmo que você seja uma pessoa inteligente, que tenha conhecimento, estudos, mesmo com tudo isso, você pode acontecer na sua vida imprevistos que você não saiba resolver, que você não consiga resolver. Isso é natural, isso é normal, não é diminuindo ninguém. Mas Deus, ele quer que você deposite nele a confiança, porque ele, apesar de tudo que acontece na nossa vida, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus, o dono da ciência. Ele criou o ser humano. Ele criou todas as coisas que há na terra. Ele conhece tudo, ele é perfeito. Então, Deus, ele tá ali pronto, disposto para te ouvir e te atender quando você humildemente chega diante dele e fala: Senhor, eu sou capaz de fazer tantas coisas, mas eu não posso viver sem o Senhor. Eu não sou capaz de viver sem o Senhor. Eu não sou capaz de andar e respirar sem a sua presença. Isso é humildade, isso é você mostrar que você depende dele apesar das suas capacidades, apesar das suas condições, apesar do seu conhecimento, da sua força. Apesar de tudo, você depende de Deus, nós dependemos de Deus. E Ele quer que você reconheça isso, que nós venhamos entender que não precisamos, ou melhor, que nós venhamos entender que precisamos de Deus o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida. E aqui no versículo 2:
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles, aos seus amados, o sono. Pois é, tem pessoas que trabalham muito, acordam cedo, fazem o que precisa ser feito, é certinho nos seus horários, é certinho nos seus afazeres, é trabalhador, é consistente naquilo que faz. Mas é inútil quando você não confia em Deus, quando você não deposita em Deus a sua força e a sua confiança. É inútil. Uma hora isso aí, vai cair por terra. Uma hora isso aí pode desandar. Tudo aquilo que você construiu. Quantos relatos eu já vi de pessoas que, trabalhei 10 anos, 20 anos numa empresa e fui embora de lá sem ter aquilo, conquistar aquilo que eu queria, aquilo que eu desejei. Fiquei uma mão na frente e outra atrás. Então, porque você confiou na força do seu braço, não foi nem no seu patrão, você confiou na força do seu braço, do seu trabalho. E aí, foi tudo por água abaixo. Então, apesar das suas condições, confie em Deus. Deposite em Deus para que seja útil o seu levantar e o seu deitar. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Então, confie, entregue para Deus. A sua família vai ser muito abençoada quando você coloca Deus na frente. Os seus filhos são herança, não maldição, não são problemas para você. Quando você deposita em Deus a sua família, coloca no altar de Deus, vai lá, coloca o nome da sua família, coloca a sua família, coloca os seus sonhos, seus projetos, tudo no altar de Deus, nas mãos de Deus. E Deus, ele vai guardar, ele vai abençoar, ele vai fazer com que seja útil a sua vida aqui na terra. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida quando você fizer aquilo que Deus quer para você. Tá ok? Então, vou te pedir para você deixar o seu like, compartilhar, faça orações, jejuns, busque a Deus, porque Deus ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Tá ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.